Olá, estudantes. Espero que com você esteja tudo bem. Eu sou o professor Elber Cabral, do curso Técnico em Recursos Humanos, e a disciplina é Ética no Trabalho. Bom, é um tema bastante abrangente, esse assunto não se esgota. Para a primeira unidade, a gente vai falar de princípios éticos e morais nas organizações. E para isso, contaremos com a participação especial da professora e psicóloga Ana Carla Moura. Muito obrigada, viu, professor? A gente trabalha aqui, trabalhamos juntos, né? No curso, né, de Recursos Humanos. Eu sou professora de outra disciplina, mas fiquei muito honrada, agradeço o convite e vim aqui contribuir, somar um pouco com a minha experiência que eu tenho e trazer aí novos elementos, né, para agregar os assuntos de hoje. Obrigada, professor. Eu que agradeço a sua presença, Ana. Bom, a gente tem que procurar trazer para você, estudante, algo prático, que eu também tenho experiência na vida privada, majoritariamente na iniciativa privada, e eu vi algumas coisas que vão de contra esse caminho que a gente procura ensinar aqui nessa disciplina, que é o caminho ético, tá certo? A conduta ética. Bora lá, o que é que você vai ver nesse e-book, nessa primeira unidade? Você vai ver a ética moral e os princípios nas organizações e na sociedade. Você vai ver o respeito à diversidade cultural e social, a cidadania e a ética, e direitos humanos e ética. Bom, nessa videoaula a gente vai abranger o quê? As gerações, tá certo? Que é o elemento idade, que pesa muito aí dentro das organizações. A gente vai falar sobre diversidade e a gente vai falar sobre a ética dentro das organizações privadas, estatais, organização sem fins lucrativos, tá certo? Abrangendo todas as organizações. O primeiro tópico que eu queria falar para vocês, que a gente vai contar com a experiência da nossa amiga e professora Ana Carla, em relação às gerações. Como é que isso traz um aspecto positivo e negativo dentro das empresas? Como é que a gente pode participar disso aí, fazendo com que esse aspecto não seja negativo, no entanto, seja exatamente o contrário, e sim positivo, que ajude as empresas e o relacionamento entre as pessoas. Por isso eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Ana, a sua experiência, o que é que você acha sobre esse ponto aí? Esse é um ponto muito rico, né? As vantagens, elas são, não dá nem para listar, né? São inúmeras. Alguns trabalhos como mentoria, que é um trabalho interessante, que vem sendo praticado já por um tempo, um mentor, ele vai treinar, capacitar, apoiar aquele aprendiz, na verdade, né, o mentor da mentoria, para que ele dê o seu melhor. Porque muitas vezes essa geração que está entrando, essa geração Z, YZ, que está entrando no mercado de trabalho, tem um conhecimento técnico, tem formação, mas aquele traquejo do dia a dia, não é? Aquela habilidade de lidar com o ambiente e o contexto das organizações ainda não foi desenvolvida. E aí entra a mentoria e entram também os outros profissionais que se apoiam. Mas eu acho interessante que o professor trouxe que as gerações trabalhando juntas tem também algumas dificuldades, porque existe um problema cultural. Né? O etarismo, ele está presente, né? Hoje a gente tem um envelhecimento maior, inclusive da sociedade, e os profissionais continuam até trabalhando, muitas vezes até depois da aposentadoria. Aí você diz, pô, o etarismo é sobre idade, mas é só sobre a idade mais velha? Não, existe o etarismo também, que se pode contar com aquele mais jovem, que não tem tanta experiência, e aí existe também aí um preconceito. E como a gente está falando de ética, o importante para você, estudante, de RH, é que você esteja atento ou atenta a equilibrar os interesses e mostrar as vantagens que um tem a aprender com o outro. Não é, eu acho que isso é o recado, é a forma que você pode encontrar de equilibrar esse ponto. Perfeito. Então, as gerações trabalhando juntas. Quando a professora fala de etarismo, ela está se referindo à faixa etária, tá certo? Bom, a gente elencou ali o Baby Boomers, geração X, Y, Z e Alpha.
A professora Ana Carla falou a partir da Z que a alfa ainda não está no mercado de trabalho. A alfa refere-se às crianças com 10, 11 anos, tá certo? Então, ela muito bem falou que essa dificuldade de idade, a gente vê muito isso. Quem tem mais idade, às vezes tem preconceito, acha que a pessoa que tem uma idade bem inferior não tem muito a agregar, mas tem sim. E da mesma forma, por outro lado, quem é mais jovem, às vezes subestima a capacidade de uma pessoa que tem mais idade, por mais que tenha um pouco de dificuldade em lidar com as ferramentas tecnológicas, mas ela também tem muito a ensinar. Então, assim, a mentoria que a professora Ana falou, não é isso, professora? É de forma que as pessoas possam entrar numa cultura. A cultura possa ser feita de forma que as pessoas entendam a respeitar mutuamente e a capacidade que cada um oferece vai trazer produtividade para as empresas e no relacionamento interpessoal. Exato, exato. Tem experiências maravilhosas, né, que se pode ter, mas isso tem que ser algo que vem da gestão, né? A gestão tem que entender que, trabalhando juntas, as gerações elas podem contribuir e muito. Mas, é como eu disse, se não tiver essa cultura, apenas implementar uma mentoria sem ter essa cultura estabelecida, é provável que dê certo. Vai ser só um programa a mais. Então, é preciso trabalhar a cultura, né? Perfeito. Professor. Então, como a Ana trouxe a temática da cultura, deixa eu falar aqui para você agora o próximo tópico, que é a diversidade. Não só a idade, mas também todo o aspecto que a gente vai elencar e remeter à palavra diversidade. E a gente falando da palavra cultura, a gente tem que pensar em códigos de conduta e até mesmo, principalmente, a implantação de um código de ética pela empresa, de forma que isso aí não fique apenas aquela coisa para inglês ver, aquela coisa bonita, que na prática, às vezes, as pessoas não estão se relacionando bem e a diversidade não está sendo usufruída em prol das empresas, em prol de uma relação respeitosa. Então, Ana, traz aí para a gente um pouquinho sobre esse tópico mais específico, que é a diversidade de uma forma geral. É verdade. A gente tem visto algumas práticas, né? A gente conversava um pouco sobre isso, de empresas que estão adotando, né, programas de inclusão da diversidade e que estão dando certo. Elas estão trabalhando, inclusive, com especialistas nesse ponto, nesse aspecto. No entanto, algumas empresas, para atender interesses de marketing, que foi o que o professor chamou a atenção, contratam, fazem um programa, mas não preparam o ambiente. Né? A preparação desse ambiente é fundamental. Você vai ter profissionais PCD, você vai ter profissionais LGBTQIA+, você vai ter profissionais em relação à questão de etarismos com mais idade ou com menos idade, você vai ter as diferenças de nacionalidade, né? De culturas, de nações diferentes. Você vai ter uma diversidade que soma. Ideologia política. Ideologia política, você vai ter os diferentes, você vai ter pessoas ali que têm muito a contribuir. Claro que para que isso aconteça, é necessário, além da cultura, que se crie, como o professor falou muito bem, um código de conduta, de respeito. Compliance trabalha com isso também. Ou seja, isso é uma cobrança externa, a sociedade tem cobrado muito e tem, inclusive, eu diria, tem um termo interessante da rede social que é cancelado, né? Algumas empresas, lógico que esse não é o objetivo da gente aqui nessa conversa de hoje, mas quando se fala em cancelar, preterir aquela empresa por ela não ter uma prática responsável, inclusive empresas racistas, eu não digo empresas, para a gente não cometer nenhum pecado aqui, né? Pecado, eu trouxe o aspecto religioso. Pronto, outro ponto, o aspecto religioso. Religiosidade. Então, tem muita diversidade para ser inserida e o trabalho é árduo, né? Não é simples, porque vai trabalhar com conceitos e preconceitos. Então, arregaça a manga, RH. Estudante, presta bem atenção que você vai dizer assim, vamos implantar, você vai estar trabalhando numa empresa hoje, você vai dizer, a partir de amanhã vamos implantar, você vai conversar com a sua diretoria, com o seu coordenador, vamos fazer esse ímpeto e essa intenção e essa energia é muito boa, mas é preciso trabalhar a questão cultural do ponto de vista da gestão. Será que realmente aquela empresa está disposta a fazer esse investimento? Porque, por exemplo, a gente tem visto casos de racismo, claro, em empresas grandes, multinacionais, não é empresa pequena não, né, professor? Então, assim, é preciso que seja algo pensado no nível da gestão mais estratégica. Aí você vai dizer assim, mas isso não é tão simples. Claro que não.
é o seu trabalho, esse desafio é o seu trabalho diário de lidar com a inclusão da diversidade, além de outros aspectos, claro, e trabalhar a infraestrutura, inclusive, que é outro ponto fundamental para acolher essas pessoas, para o acolhimento das pessoas, do diverso, do diferente, que a gente precisa lidar. Perfeito. Bom, perceba o seguinte, que quando a gente fala de ética, você vai estudar ao longo de todo o e-book, dos artefatos, da nossa conversa aqui, que a ética, ela tira você um pouquinho da sua zona de conforto e faz com que você procure enxergar um pouquinho a pessoa que está do outro lado, que não seja apenas você não vai olhar, não deve olhar apenas para o seu próprio umbigo. Então, assim, essa coisa de cada um ter o seu valor, o valor pode não ser igual para outra pessoa. Daí a importância do código de ética implantado nas organizações, inclusive capitaneado pelos recursos humanos, de forma que vá mostrar e conter um pouquinho esses ímpetos que a professora Ana acabou de mencionar, de forma que as pessoas entendam que há algo a ser seguido. Em paralelo, aquilo que você acredita que é certo, mas a empresa, desde a contratação, desde a seleção, inclusive, já se procura contratar pessoas que têm uma cultura que seja próxima da cultura da empresa, não é isso, Ana? Que se identifica, né? Se eu for trabalhar numa empresa, eu vou, né? Com meu julgamento, com meus conceitos e preconceitos, vou. Mas a partir do momento que eu me candidato a uma vaga de emprego, eu tenho que analisar bem. Deixa eu ver se essa empresa eu me identifico com os valores, né? Exato. Espera aí, essa cultura não condiz com o que eu penso, com meus princípios morais e éticos. Aí você vai avaliar. Eu conheci profissionais ao longo da minha carreira que eu entrevistei e que ingressou ou não na organização que eu trabalhava, e assim, eu trabalhei um tempo numa fábrica de cigarro, numa indústria. Né? E não é fumante? E aquilo eu sabia que estava matando, eu não aguentei, com pouco tempo, 2, 3 anos eu saí, porque aquilo, enfim, passa por aí também, né? Professor? Exatamente. Bom, vamos falar aqui do nosso último tópico, inclusive trazendo alguns exemplos práticos. A ética nas organizações, você vê aí a figurinha do diabinho e a figurinha do anjinho, né? E, na verdade, se você analisar, isso permeia a vida do ser humano desde sempre, na esfera pessoal, na esfera profissional. E, assim, acontecem muitos exemplos que o recurso humano tem que estar atento, especialmente o próprio departamento que contém informações sigilosas. Ana, traz um pouco para a gente aí sobre esse aspecto da ética dentro das organizações e especialmente dentro do setor de recursos humanos. Um exemplo prático, né, que a gente conversava, né, professor? O profissional que trabalha dentro do departamento, aquela parte mais administrativa e cartesiana do RH, que é a parte de pessoal, tem informações sigilosas, que são informações, dados pessoais, dados de salário, dados da vida da pessoa, por exemplo, endereço, telefone, CPF. Então, assim, hoje tem a lei, a LGPD, uma lei, inclusive, o professor colocou no material do destaque. Isso. Obrigado por ter lembrado, Ana. Essa LGPD está exatamente nos nossos destaques. No destaque 1, você vai aprender um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Essa é uma lei que ela engloba não só as organizações, do ponto de vista, eu falei do setor de departamento pessoal, mas a relação com o cliente, tudo isso agora, não sei se vocês já repararam que hoje a gente tem que aceitar, né, que aqueles dados, hoje você entra, para você preencher um formulário na internet, você precisa aceitar aquela solicitação de dados sua. De permissão, né? De permissão, exatamente. Então, assim, dentro da organização, por exemplo, um setor como o DP, um setor, por exemplo, como um setor que a gente estava conversando também, que é um setor que lida muito com a segurança da informação, é o TI. Tecnologia da informação. A tecnologia da informação, o pessoal que trabalha na área de programação, com os computadores, com os dados da empresa, imagine o nível de informação que tem ali, desde o investimento até os dados pessoais de uma pessoa. Então, as pessoas que trabalham com TI também são pessoas. E aí, eu disse só 2 áreas, mas a gente poderia falar de outras questões éticas, como, por exemplo, um profissional que trabalha na área de compras e ser convidado por um fornecedor para ir almoçar ou jantar. Veja, tem código de ética que é muito claro. Um restaurante requintado, fino, uma comida bem elaborada. Né? E aí, o que é que a gente espera disso aí? No mínimo, um sentimento de retribuição de valor, né? Que a pessoa vai ter que retribuir algum favor.
Então, é o tipo de coisa que o próprio código de ética deve estar bem claro que práticas são proibidas, tá certo? Terminantemente proibidas, né? Ó, eu tenho um caso, inclusive, Ana, para relatar, compartilhar, de um colega meu que trabalhava no setor de recursos humanos e ele tirava do dossiê de cada funcionário que procurava ele, o papel original, vendia para que ele pudesse ajuizar a empresa. Vê, então, coisas lamentáveis que a gente não pode esperar nos dias de hoje. Que a gente não espera de jeito nenhum, principalmente dos profissionais de recursos humanos. A gente tem que ter confiança Exatamente. de que aquelas pessoas estão trabalhando em prol da empresa, claro, mas do trabalhador também. O trabalhador que chega no DP e toma uma ação dessa. Completamente antiético. A gente ouve, né, o que é ético e o que é antiético. Independente aí da sua crença, do seu valor, né, da sua nacionalidade, de todos os recursos que você tem, do gênero, de tudo que a gente falou, existe um código a ser atendido. Algumas profissões têm muito claro isso. Psicologia, por exemplo, código de ética. Se você escorregou para lá ou para cá, você está infringindo um código de ética. Algumas profissões têm isso muito claro. Pois bem, Ana, eu gostaria de agradecer imensamente à professora Ana Carla. Foi um papo bem assim, agregador de valor para você, estudante, tá certo? A gente sempre está aprendendo e compartilhando um pouco disso. E a ética é um campo que não se esgota, como eu falei no início da videoaula, não se esgota. Mas, Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor. Espero ter contribuído um pouco. Claro que contribuiu. Esse bate-papo, né, leve que a gente teve. Então, estudante, o recado é esse. Fique atento, fique atenta para a inclusão, mas também para o respeito à ética das organizações e da ética que a gente tem na sociedade como um todo. Que bom. Então, estudante, até a próxima videoaula e fique com Deus.